Fazia tempo que as minhas pernas não tremiam, mas desde hoje de manhã, retornando à atividade pastoral, sentindo algumas coisas diferentes, podendo depender de Jesus. Que bom estar com vocês. A gente está tentando evitar o máximo de contato. Como é que é o nosso cumprimento mesmo? Oi, vamos lá? Oi. Que você se sinta abraçado com esse oi. Crianças, tem um material específico para todas as crianças. Tem algumas faixas etárias específicas. Lá atrás a tia Andréia tem esse material. Então, se você criança não pegou e quiser, e com a aplicação da mensagem que nós vamos estar falando. Tem gravuras relacionadas à mensagem para colorir, dependendo da idade da criança. E tem alguns com perguntas. Então, papai, se você quiser fazer com que o seu filho participe, e eles estão ligados, pode perceber isso, procure lá, Andréia. Quero começar este ano falando de esperança. Nada melhor que começar um 2021 falando de esperança. No meio de tantas lutas, eu creio que a equipe pastoral tem trabalhado muito nessa situação de atender famílias. Hoje mesmo nós tivemos o Juquinha, pai da Marilei, do Mário Rubens, que faleceu. Não foi por Covid, mas nós temos ido a muitos velórios nos últimos dias. Falar de esperança numa situação de incerteza, de insegurança, de desespero, de medo de algumas pessoas e de angústia é muito oportuno. E escutei recentemente uma reportagem sobre a Palestina, aquela faixa de Gaza tão conflituosa, que de acordo com a história foram os filisteus que ficaram ali. E uma palestina, ela falava para o repórter sobre o trabalho dela ali. Gaza é palestino, todos eles ali, e há um conflito muito grande entre judeu e palestino. E eles vivem numa miséria, numa penúria muito grande. E ela então começou a desenvolver um projeto de fabricação de blocos de cinzas. E o repórter perguntou: o seu trabalho, ela estava feliz com aquilo que fazia para trabalhar na faixa de Gaza? E como você classificaria esse seu trabalho? Ela respondeu em uma palavra: esperança. Esperança, porque as pessoas com esses blocos vão construir as suas casas. E eu fui procurar algumas definições sobre a esperança, e algumas delas dizem assim: é o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que se espera. Outra definição: esperança é a confiança de que algo bom vai acontecer. A esperança é a expectativa baseada em possibilidades de alguma coisa que se quer muito ocorra. E esperança é o ato de esperar aquilo que se deseja obter. Veja, esperança é sinônimo de expectativa, é sinônimo de espera, é sinônimo de aguardo, de confiança. Por isso que aquele que perde essa esperança, perde o sentido da vida. Se você não viver na esperança, você perde a razão de existir e de viver. O tema esperança é um tema tratado nas Escrituras, desde Gênesis até Apocalipse. Nós vamos encontrar uma palavra hebraica, tivká, ou tikvá. Essa palavra tikvá, ela representa uma corda que segura. Tikvá representa a expectativa, aquela coisa esperada, um resultado favorável. E veja que quando Jó, no seu sofrimento, no deserto da sua existência, ele faz uma declaração linda que muitos de nós utilizam, quando ele diz assim, Jó 14:7, porque há esperança para a árvore cortada, para a árvore decepada, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos, os seus brotos. Então ele está dizendo, para uma árvore que já foi cortada, ainda há esperança, porque a sua raiz pode fazer os brotos germinarem, os rebentos surgirem. Salomão também, explorando sobre a esperança, no livro de Provérbios, versículo 18 do capítulo 23, ele diz: porque deveras haverá bom futuro, e não será frustrada a tua esperança. Diga para a pessoa que está ao seu lado: haverá bom futuro, e não será frustrada a sua esperança. O povo de Deus é um povo esperançoso, é um povo que aguarda coisas boas, é um povo que acredita no novo céus e na nova terra. O profeta Jeremias também diz: há esperança para o teu futuro.
Nós vamos encontrar no Novo Testamento uma outra palavra grega agora, elpis, e lá significa regozijo e expectativa confiante, principalmente da eterna salvação que se espera. Lucas falou, o evangelista, Pedro escreveu sobre a esperança, Paulo várias vezes falou sobre a esperança, o autor de Hebreus, e Paulo escrevendo a carta à igreja de Roma, ele diz assim: nós gloriamos nas nossas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Veja a relação, tribulação, perseverança, experiência e esperança. Há uma relação então nessas palavras. E a pergunta para você e para mim hoje: qual é a sua esperança? A pergunta é: qual é a sua esperança para o novo ano? O que você espera para 2021? Qual é a esperança do nosso mundo diante de uma situação caótica que ele está enfrentando? Será que a vacina resolve o problema do mundo? Talvez por um período. Mas o problema do mundo é mais grave do que uma vacina. É sobre isso que a gente vai tratar nos domingos de janeiro. Nosso tema é esse. Trabalhamos série de mensagens, esperança, em todos esses domingos de janeiro. Nós vamos falar hoje sobre esperança no deserto. Mas a gente vai tratar nesses dias esperança na rotina, esperança no futuro, esperança no essencial. Quando a gente escuta o salmista dizendo: uma coisa faço ou quero, está na presença do Senhor. Jesus disse para Marta: uma coisa só é necessária. Paulo disse: uma coisa faço. Então, no meio de multiplicidade, nós podemos one thing, apenas uma coisa. E é isso que vamos tratar. E vamos tratar da esperança no Deus que fala e se comunica com a gente. Abra sua Bíblia comigo no texto de Mateus 2, 13 a 15. O seu tablet, a sua Bíblia, ou seu smartphone. E se você quiser acompanhar pela tela, está aí o texto de Mateus 2, 13 a 15, que nos diz assim: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Pai, que a Tua palavra possa produzir esperança no coração de cada um destes queridos que aqui estão, e daqueles que nos ouvem e nos acompanhem por esta transmissão. Que o Teu Espírito visite, e fale, e desafie, e console, e fortaleça os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Nós celebramos o Natal recentemente. Agora, a gente vai até aquele momento da estrebaria, e muitos, de forma equivocada, por ignorância às Escrituras Sagradas, colocam os reis magos diante da manjedoura. E a Bíblia diz que os reis magos não foram na manjedoura. Quando foram visitar Jesus, ele já estava onde? Em uma casa. E eles chegam em Jerusalém e provocam um grande alvoroço. Quantos magos eram? 3. Não, a Bíblia não diz. É porque eles levaram ouro, incenso e mirra, então as pessoas deduzem que eram 3. Então, 2 equívocos: dizer que os magos eram 3 e dizer que eles foram na estrebaria. Causaram alvoroço numa cidade de Jerusalém com 3 magos é muito estranho. Eram mais pessoas, possivelmente uma comitiva. E eles foram até o rei Herodes e disseram: ficamos sabendo que nasceu um grande rei, porque a estrela surgiu. E onde é que está esse rei para adorá-lo? Nós queremos saber. E o rei falou: não sei, desconheço, mas se vocês descobrirem, avisa que eu também quero ir adorar. Mentira. Não sei se vocês sabem, o rei Herodes, esse Herodes que mandou matar as crianças de Belém, foi o mais terrível e cruel rei que existiu naquele período. Ele matou irmão, matou esposa, e ele matar os primogênitos foi fichinha para Herodes diante de tantas barbaridades e crueldade que aquele homem tinha. E aí os magos foram até a casa, entregaram os seus tesouros, retornam para a sua terra, e o anjo apareceu para José e disse: pega o menino,
pega a sua mãe e vá para o Egito. E eles assim o fizeram. Mas eu queria destacar 3 coisas importantes sobre profecias, que agora Jesus, o menino, nasceu, e ele tem um script, ele tem uma agenda a ser cumprida pelo Pai, porque os profetas do Velho Testamento falaram, vai acontecer isso. E tu, Belém Efrata, então Jesus vai nascer em Belém. Agora fala, do Egito chamei meu filho, Jesus tem que ir para o Egito. E depois lá no texto profético de Mateus fala que o nome dele será Nazareno, porque ele morará e será de Nazaré. Então essas 3 profecias, de Belém, do Egito chamei o meu filho, e ele será chamado Nazareno, tudo no Velho Testamento escrito, testificando que agora esse Messias tinha uma agenda a ser cumprida. Desde menino o Messias já tinha uma agenda, um script, uma pauta a ser cumprida. Eu quero falar de esperança no deserto, porque a ordem do anjo foi muito clara e diretiva: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise. No último boletim de 2020, no editorial, eu escrevi essa pastoral dizendo foge do Egito. E depois eu peguei parte dessa reflexão, aprofundei um pouquinho para compartilhar com vocês a palavra que vou compartilhar hoje. De Belém até o Egito, são mais de 400 quilômetros. E não é um percurso, um traslado muito confortável. É um lugar que passa pelo deserto de Negueb, passa pelo deserto de Sinai, até chegar no Egito. E aquela região, para quem já esteve e passou por lá, ela é muito inóspita, ela é muito bege, não tem verde, não tem sombra. Então essa proposta de ir para um deserto, como que eu posso perceber José e Maria e Jesus nos seus botões, pensando, como pode ter esperança no deserto? Em 2019, quando a gente foi para o Oriente Médio com uma equipe, nós estivemos no Egito, na Jordânia e Israel. E o nosso guia no Egito, chamado Samuel, era um cristão copta. Eu achei interessante porque o cristão copta, segundo a tradição, eles foram tratados no início do Evangelho por João Marcos. É a tradição deles. Então eles levaram esse evangelho para lá, e eles têm uma prática cristã diferente da maioria das igrejas cristãs, evangélicas e católicas, porque eles têm todo um estilo e uma forma diferente de se comportarem. 10% hoje dos egípcios são cristãos, os outros, a maior parte é muçulmana. Mas o tempo com esse Samuel, esse cristão copta, foi muito rico, um grande aprendizado, porque a gente de repente, nós fizemos uma imersão na história e na geografia, e um dos assuntos tratados por Samuel era sobre a escola do deserto. Grandes homens de Deus foram tratados no deserto, e o deserto é uma escola. O deserto nos ensina muito, é uma palavra muito repetida na Bíblia. Às vezes a gente pensa que o deserto não tem nada para acrescentar, o deserto nada tem a ver com coisas boas e muito menos com esperança. Mas eu queria trabalhar que é possível ter esperança no deserto. 3 propostas minhas para justificar que é possível ter esperança no deserto. Primeira, quando há propósito. Segundo, quando há fé. Terceiro, quando há aprendizado. Vamos repetir comigo as 3? Primeiro, a esperança no deserto quando há propósito, quando há fé e quando há aprendizado. Vejamos aqui, esperança no deserto quando há propósito. E aqui eu quero focar 2 coisas: propósito determinado e amparado. Porque não foi uma opção, José e Maria. Eu tenho uma múltipla escolha para vocês. Tem a região da Galileia, tem a Jordânia, vocês podem ir na ilha de Chipre. Não foi uma opção. Dispõe-te, pega o menino e vai para o Egito. Deus é muito diretivo nas suas instruções. Ele não deixa na opção de José e Maria. E veja que a situação do casal não era tão favorável para enfrentar 400 quilômetros no deserto. Mulher se recuperando da sua gestação, depois de ter dado à luz a Jesus. Uma criança de alguns meses no colo, atravessando o deserto escaldante. Sem pensar de que tiveram sair abruptamente da sua vida cotidiana. Largaram a família para trás, largaram as ocupações, tudo para ir para um lugar esquisito, diferente, com língua diferente, comida diferente, cultura diferente, paisagem diferente.
Isso não é fácil. E agora, nesse cenário, eles têm que se adaptar e conviver com aquelas pessoas. Deus não deu uma múltipla escolha. Não foi uma proposta, uma sugestão, uma possibilidade. Foi uma orientação, uma direção, uma determinação do alto. Você sabe por que isso? Porque Deus conhece lá na frente. Às vezes essa ideia de ir para o Egito, no primeiro momento, é estranha. Mas Deus está dizendo, se vocês ficarem aqui, Herodes vai mandar matar todas as crianças. Então, foge para o Egito. Vocês têm que ir para o Egito, porque o profeta declarou, do Egito chamei o meu filho. Então Jesus tem que ir para o Egito para voltar, para cumprir a profecia. Novamente, os planos de Deus são melhores do que os seus e os meus. A vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus é melhor do que a sua, mesmo que no primeiro momento pareça estranha a orientação, a determinação. E agora eu queria dizer o seguinte, que quando o deserto não é uma direção para a sua vida, uma orientação, determinação do Senhor, mas uma escolha deliberada sua e desobediente, o deserto não traz esperança. Nesse caso, o deserto traz desgosto, aflição, angústia, problemas. Percebem? Você pode ir para um deserto de duas formas. Por uma determinação de Deus, ou por uma desobediência sua, e você entra num deserto por conta disso. Exemplos bíblicos, por exemplo, uma escolha desobediente. Abraão saiu de Ur dos Caldeus, foi até Harã, passou pela terra que Deus prometera a ele, e ele desceu até o Egito. E essa descida até o Egito não foi sob a orientação de Deus. Ele enfrentou problemas lá com o faraó e teve que voltar para a terra que o Senhor lhe prometera. Ló, sobrinho de Abraão, fez uma escolha deliberada por um lugar visivelmente melhor do que o que sobraria para Abraão. Mas não foi uma direção de Deus. É tão curioso isso na Bíblia, que quando Abraão chegou para Ló, escolhe, se você for para esse lugar, eu vou para o outro. E eu imagino assim que Ló devia ter vergonha na cara e dizer, puxa tio, o senhor é meu tio, a prioridade é sua. Mas o texto bíblico diz que Ló ergueu os seus olhos e escolheu aquele vale fértil da Campina do Jordão e partiu para lá. Sabe onde ele foi parar? Porque não era a orientação de Deus? No lugar onde depois foi destruído Sodoma e Gomorra. Curiosamente, perto desse texto que Ló levantou os olhos, a Bíblia diz que Deus chegou para Abraão e disse, levanta os seus olhos, Abraão, e olha, para onde você olhar, eu vou te dar isto. Olha que contraste, quando você levanta os seus olhos por conta própria, e quando Deus levanta os seus olhos para que você enxergue. Há esperança no deserto, quando há um propósito determinado. Jonas entrou num deserto por causa da desobediência dele. Vai para Nínive, ele foi para Tarsis. Isso lhe causou tempestade, foi lançado ao mar, foi engolido por um grande peixe, passou alguns dias, 3 dias no ventre do peixe. Deserto. Por quê? Era propósito de Deus? Não, por desobediência. Israel foi para a Babilônia, permaneceu lá 70 anos. Por quê? Por causa da incredulidade e da rebeldia do coração deles. E Deus agora lhes traz esse deserto. Não era vontade de Deus que eles fossem para a Babilônia, mas eles cavaram a Babilônia, cavaram o deserto. Agora, se Abraão foi para o deserto, Isaac aprendeu a lição, porque no texto bíblico de Gênesis 26:1, veio uma fome da terra e o texto bíblico diz, Abraão foi, Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos judeus. Apareceu o Senhor a Isaac e lhe disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Aqui foi uma determinação. Ele queria fazer como o pai e ia quebrar a cara. Agora tem outros que o deserto foram para eles orientado e dirigido. Por exemplo, José foi levado para o Egito, para o deserto. Mas não foi por desobediência dele, foi por direção de Deus. Nós encontramos Moisés sendo levado para a península de Sinai, 40 anos no
berço acadêmico de Mênfis em Egito. E agora ele parece 40 anos no anonimato da terra de Midian. Deus o levou, porque a escola do deserto tinha que lapidar esse homem, para que depois ele conduzisse aquele povo durante 40 anos no deserto. Alguém já disse que 70% da vida de Moisés foi no deserto. Elias foi levado para o Sinai, Deus restaurando o seu ministério lá no deserto do Sinai. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, e cheio do Espírito Santo, ele saiu depois do deserto. Agora, além de ser um propósito determinado, é um propósito amparado. Porque quando Jesus, Maria e José foram para o Egito, existiam promessas. Existiam promessas de que aquele ente santo seria o Messias em Israel. Então eles vão confiados em promessas. Eles não vão sem nenhuma possibilidade, sem crer em nada. Eles vão com promessas. E olha, querido, se existem promessas para a vida de uma pessoa, Deus vai realizar. Nesses dias eu conversava com ela, falou: bem, Deus tem promessas para a sua vida, então quem tem promessas não morre antes. É isso que significa morrer vazio, que não teve por usurpação, Filipenses dizendo o ser igual a Deus, mas antes Jesus se esvaziou e foi até a morte, e morte de cruz. Se esvaziar significa morrer vazio. Tudo que Deus tem para realizar para a sua vida vai acontecer, porque existem direções, promessas para a sua vida, e este deserto se torna esperança quando há esse propósito. E um propósito amparado, com provisão. Vocês já pensaram, por que Jesus recebeu dos magos do Oriente ouro, incenso e mirra? Tesouros. Como é que eles passaram durante esses anos no Egito? Com esses tesouros, ouro, incenso e mirra. Deus estava amparando, já antevendo o deserto, o Egito na vida deles. Então o amparo, o propósito é diretivo, mas é amparado, você não vai de mãos vazias. E é um propósito também que tem amparo na proteção. A proteção do tirano e cruel Herodes, a proteção das feras, dos répteis, dos animais perigosos, das pessoas cruéis, das adversidades climáticas do Negueb e do Sinai, da precariedade, da insalubridade que uma criança tenra e uma mulher experimentaria num deserto. Agora, uma coisa que a gente precisa entender, que o deserto tem prazo de validade. Diga para a pessoa que está ao seu lado: o deserto tem prazo de validade. Mesmo aquele deserto que o povo cavou com as próprias mãos, ficaram durante 40 anos no deserto. Mesmo aquele deserto do povo de Deus que foi para a Babilônia, eles ficaram 70 anos. Moisés ficou 40 anos no deserto. Jesus ficou 40 dias no deserto. Tem prazo de validade o seu deserto. E o período que os estudiosos dizem que Jesus, com a sua família, Maria e José, passaram no deserto, no Egito, no anonimato, no isolamento social, foram entre 2 a 4 anos. Depois eles voltam para Nazaré. Esperança no deserto quando há propósito determinado e amparado. Em segundo lugar, a esperança no deserto quando há fé. E aqui eu queria que você percebesse por detrás desse texto, que quando Maria foi escolhida para ser mãe de Jesus, o anjo aparece para ela e diz assim: achastes graça diante de Deus. Deus olhou do céu para a sua vida e viu essa porção de fé, essa generosidade, esse coração amável, essa bondade em sua vida. Você tem temor, Maria, você tem fé, e Deus observa isso. Mas não somente Maria, porque o anjo chega para José e diz, e está registrado nos evangelhos, sabendo que Maria estava grávida, e sendo José justo e não a queria infamar, resolveu deixá-la secretamente. Aí o anjo aparece: não temas receber Maria. Mas eu queria destacar essa expressão, justo.
Justo é que anda segundo os princípios. Justo quer dizer aquele que anda segundo os mandamentos. Então Deus olha para José e vê um homem justo, tanto quanto olha para Maria e vê alguém que encontra graça. Jesus uma vez foi inquirido por alguém importante para curar o seu servo. E ele disse: puxa, não vi em Israel a fé como esse homem que aqui tem. Veja que então o Senhor observa a fé das pessoas. A Bíblia descreve Noé como homem reto, homem justo e íntegro, e andava com Deus. Deus vê isso no coração das pessoas. A Bíblia descreve que Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. E esse centurião que tinha um criado enfermo foi destacado por Jesus. Então a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. E Deus observa a fé que está em seu coração. Então, meu amigo, há esperança no deserto quando vê fé na sua vida. Quando você vai para o deserto, mas Deus consegue perceber que você está descansado nele. E agora, além de ser uma fé evidenciada, é uma fé que vai ser testada, é uma fé que vai ser provada. E aí é hora de exercitar a sua fé, de crer nas promessas de Deus. Vamos para o Egito? Mas como será? Não sei, José, não sei, Maria. Vamos encarar. Nós temos que confiar. Você não é um homem justo, você não é uma mulher que encontrou graça diante do Senhor. Então vamos nesse vácuo, vamos nessa tua fé e encaminha. É hora, querido, de confiar nas promessas de Deus. Eu falo que nesse período todo que eu passei de deserto, um pequeno deserto, eu diria que eu estava tranquilo e confiando nas promessas de Deus. Se Deus fizer, Ele é. E se Ele não fizer, continua sendo Deus, estamos em paz. Agora é muito mais fácil viver na zona de conforto e sem ser exercitado e provado a minha fé e a sua fé. Eu estava lendo recentemente um estudo bíblico e o autor compartilhou que na entrada do povo de Deus em Israel, na terra prometida, eles tiveram que passar o Jordão e entrar na terra. Mas a ordem era o seguinte: chama o sacerdote, coloca a arca sobre os ombros e vocês vão até uma parte do rio, entram no rio, molhem os pés e deixa que depois eu faça o resto. E o autor perguntava por que Deus fez isso. Ele não poderia dizer assim: Jordão, abra-te, e aí as pessoas passariam a seco. Por que ele pediu para aquelas pessoas irem até parte do Jordão, entrar e molhar os pés para que os outros passassem? E a resposta do autor era: o Senhor estava exercitando a fé. Em alguns momentos na sua vida, Deus vai estar mostrando isso, que no seu deserto a fé tem que aparecer, ela tem que ser evidenciada, e ela vai ser provada e testada se de fato você crê. E o exercício da fé vem através de estímulos, de provas e desertos, com o propósito de criar em você enrijecimento, musculatura espiritual, resistência, resiliência, maturidade espiritual. Pedro escreve que se você estiver contristado por várias provações, vocês devem ser confirmados pelo valor da vossa fé na provação. Tiago escreve sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada e atestada, produzirá na sua vida perseverança. Então a sua fé, quando no deserto pode ter futuro ou pode ter esperança, é quando a sua fé é evidenciada e ela é testada e provada. E em último lugar, esperança no deserto. Em primeiro lugar, quando há, vamos comigo, do início. Há esperança no deserto quando há propósito. Há esperança no deserto quando há. Em terceiro lugar, há esperança no deserto quando há aprendizado. E aqui, nós não temos nenhum comentário bíblico, nenhuma informação relatando onde é que Jesus ficou no Egito. Mas quando a gente foi lá num bairro de Cairo, o Giovanni estava com a gente, recorda que nós somos num bairro de Cairo, onde tem uma igreja copta. E diz que naquele lugar, Jesus ficou durante 6 meses, quando ele saiu fugido com seus pais de Belém.
Mas eles têm um mapa lá, nesse lugar, que fala que Jesus ficou um período ali, e depois ele desceu, foi até lá embaixo, perto do Nilo, depois ele subiu de novo. Perceba que há um aprendizado na vida de José, de Maria e de Jesus. Eu diria que algumas coisas básicas que aconteceram de aprendizado na experiência de José, Maria e Jesus. Primeiro, conhecimento. Você já fez uma imersão num país diferente? E você já viu quantas coisas a gente aprende quando você está num lugar, numa cultura diferente? Você tem que aprender a língua, você tem que aprender como é que os caras comem. Você tem que aprender a se comportar como eles se comportam, como é que eles se cumprimentam, como é que eles andam na rua. A comida é diferente, a roupa é diferente, os cumprimentos são diferentes. Então, com certeza, José, Maria e Jesus no Egito foi uma rica experiência de conhecimento, agregando cultura, língua nova. E olha, você sabe por que escutei isso de um americano nato? Por que quando os estrangeiros vão para a América, eles não têm problema com relação aos estrangeiros? Sabe qual é a preocupação deles? É quando o estrangeiro vai para lá, mas não quer aprender a língua, não quer aprender a cultura deles. E aqui eu diria que outra coisa importante, além do conhecimento experimentado por Jesus, Maria e José, a adaptabilidade deles. Nós somos muito enjoados, nós somos mal acostumados. Quando de repente você perde aquele cenário familiar e você vai para um ambiente estranho, eu não gosto disso. Meu amigo, no Egito você tem que aprender a comer como é que os caras comem. Você tem que aprender a se comunicar como os caras se comunicam. Você tem que aprender a lidar com eles. Eles têm deuses falsos, ele tem um monte de deuses lá no Egito. Eles têm algumas coisas diferentes. E como é que se comporta? Com adaptabilidade. Você tem que aprender a se contextualizar. E é um princípio missionário que todos os missionários têm que ter. Quando eles vão para uma cultura diferente, eles têm que entrar dentro da cultura e se fazer como um deles. Foi o que Jesus fez. Jesus se tornou homem e se contextualizou comigo, com você. E ele se acotovelou com as pessoas. Conhecimento, adaptabilidade, diria também resistência. Viver no deserto, passar no deserto, depois de ganhar uma criança, levar uma criancinha, tem que ter resistência, tem que enfrentar, tem que ter coragem, tem que ter peito para andar no deserto desse jeito. Nós precisamos de Marias nos nossos dias, com coragem, dizer: se é de Deus nós vamos. Mas é difícil, não tem bercinho, meu filho não tem um quarto bonitinho. Vamos para o deserto. Deus nos mandou. Vocês já perceberam como as pessoas estão enjoadas? Eu só vou casar depois que tiver tudo comprado. A maioria dos moços são assim hoje. Quando eu e Néia casamos em 87, nós ganhamos guarda-roupa, guarda-comida, chamava guarda-comida naquela época, era armário, a mesa com 6 cadeiras, a cama, e uma máquina de lavar daquele tanquinho que fica batendo para lá e para cá. E um tapete na sala e almofada. Não tinha tudo não. Por que a gente é enjoado? Fresco. Para de ser enjoado. Maria, aprende, vamos para o deserto. Estou dentro. Além de adaptabilidade, além de conhecimento, além de resistência, obediência. Se Deus mandou, vamos. Maria disse para o anjo: cumpra-se em mim o que Deus designou. José ouviu o anjo: não temas receber Maria. Eles ouviram a ordem: vai para Belém. Eles ouviram e obedeceram: volta, vai para o Egito. Eles ouviram e obedeceram: volta para a terra de Israel e vai para Nazaré. Aqui, meu querido, alguns anos atrás eu participei de uma formatura na missão Novas Tribos, aqui indo para Nova Alvorada, em direção a São Paulo. Andávamos 30 quilômetros, entrávamos numa fazenda, existia uma reserva ali, em que missionários eram treinados para viver na selva. E os missionários então tinham 30 dias, eles iam para um mato e tinham que aprender a viver, acampados, arranchados, com criança, com todo mundo, no meio de mosquito, no meio de pernilongo, no meio de cobra, no meio de tudo. E eu fui numa formatura de um desses missionários, eram alguns missionários. Eu fui para ministrar a palavra, mas naquele dia Deus falou muito ao meu coração, porque eles cantaram uma canção dizendo assim: por onde quer, Senhor, que Tu enviares, eu vou. Onde o Senhor quer que eu vá, eu vou. E eu fui muito ministrado, porque nós não temos esta coragem e esta obediência. Mas, se há esperança no deserto, porque há propósito, a fé e há aprendizado, e o aprendizado são experiências, mas quando a gente passa por essas experiências, valores são agregados na minha vida, na sua vida. Eu estou dizendo porque
Talvez você que aqui está, você que está participando conosco online, esteja vivendo um deserto. E se você entrar nele com propósito de Deus, se entrar nele com fé, vai ser um rico aprendizado para a sua vida. E eu enumero para vocês quais são os aprendizados. Nos últimos 30 dias, eu passei esse pequeno deserto, 5 dias no hospital, e nesse intensivão da escola de Deus, nesse pequeno deserto, eu pude ter algumas experiências e agregar alguns valores para mim. Primeiro, eu experimentei um Deus muito presente. Um Deus que estende a mão e segura, trazendo tranquilidade, paz, consolo e segurança. Aquelas canções antigas, que segurança, sou de Jesus, por Ele agora vivo na luz, de Deus herdeiro, descansar nele. Experimentei Deus falando através da sua palavra. Numa das noites eu acordei na minha casa e li um texto e Deus falou claramente ao meu coração. Falei, só vou mostrar para a Né depois que eu sair desse enrosco que eu estou vivendo. Depois eu mostrei para ela lá num texto de Isaías, tal, a referência a lápis, Covid, dezembro de 2020. E a promessa de Deus do lado. Deus falando através da palavra num momento de deserto, Deus falando comigo através de canções. O último domingo do mês de janeiro, eu vou mostrar 4 canções, se der certo com a Fabi, nós temos 4 canções que Deus falou. Está chorando por quê? É uma das canções. Nós vamos usar essas canções para mostrar para vocês como Deus fala. Deus falando através de pessoas, de cenários. Eu tinha ouvido recentemente um TED Talk sobre cloud, sobre nuvens. E esse autor dizia, você tem que aprender a contemplar as nuvens. Do quarto 8, do Hospital Santa Rita, a minha janela se abria, eu ficava olhando as nuvens e tentando interpretar o que Deus tinha para falar no meu coração. E é curioso que você observe, então Deus fala de várias maneiras. Eu experimentei, já sabia fazer isso, mas aprendi mais a dar valor às coisas comuns e ordinárias. Escovar os dentes. Um dia, eu não tinha força para escovar os dentes. Um dia, eu descobri que tomar banho, esfregar o sabonete, é um exercício grande. E você toma banho, lava, faz tudo isso. Aquele dia, quando eu fazia isso, eu já cansava. Aprendi a dar valor na respiração, no ordinário. Experimentei um toque especial do Senhor em algumas áreas da minha vida que precisavam ser mexidas e tratadas. Eu experimentei oportunidades de agradecer, de testemunhar as pessoas que ali entravam, médicos, enfermeiros, auxiliares, falando de Jesus, repartindo da graça e do amor de Deus e sendo de alguma forma bênção na vida das pessoas. Eu experimentei muitas manifestações de carinho, de afeto, de amizade, de solidariedade, porque o deserto pode ser um aprendizado por experiências que vão agregar valor na minha vida. E é isso que o deserto pode servir para todos nós. A dor é boa ou é ruim? O que vocês acham? Dor é boa ou ruim? Se você não sentisse dor, você ia pôr a mão no fogo e você ia se queimar. Como você sente a dor, você tira. A dor te protege. A dor sinaliza que algo está errado. Então a dor é boa. Eu sei que você não gosta de experimentar dor, mas às vezes ela é necessária. Esperança no deserto. Qual é a sua esperança? Qual é a esperança que você tem para o novo ano? Qual é a esperança desse mundo para uma situação caótica que estamos enfrentando? E eu quero dizer que há esperança no deserto. Quando há, em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro, aprendizado. Quero convidar você a se colocar em pé. Se você está experimentando esse deserto, faça aquilo que o salmista proclama no Salmo 84. Bem-aventurado aquele que passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre, a primeira chuva vão indo de força em força. O deserto pode ser um lugar de bênção para a sua vida.
Então, meu amigo, você que está vivendo, você que aqui está experimentando esse deserto, faça desse lugar um lugar de propósito de Deus para você. Faça desse lugar um lugar em que a sua fé vai ser evidenciada e vai ser provada. Faça desse lugar um lugar de rico aprendizado, onde você vai ter experiências que vão agregar valor na sua vida. Que ao cantar essa canção, se você está passando por isso, quando você passar, você lembra do dia 13 de janeiro de 2021, o pastor pregou sobre deserto, e agora eu sei enfrentar o meu deserto. Estás aqui, movendo-se entre nós. Adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, transformando nossas vidas. Adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, reescrevendo histórias. Adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, operando milagres. Adoro a ti, adoro a ti. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, curando multidões. Adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, levantando o caído. Adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, tocando o meu coração. Adoro a ti, adoro a ti. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Pai, que todos experimentem esse Deus de promessa, esse Deus de milagres, esse Deus que abre caminhos no deserto, que é luz na escuridão. Muito obrigado, porque mesmo no deserto, Tu estás conosco. E quando estamos no deserto, por causa do Teu propósito, há esperança. Quando estamos no deserto, a nossa fé está sendo evidenciada e provada. Quando estamos no deserto, nós temos experiências que vão agregar valor e criar musculatura espiritual. Traz essa visão para todos esses que hoje estão enfrentando os seus desertos e aqueles que um dia haverão de enfrentar, para que se lembre que há esperança no deserto, quando há propósito, quando há fé e quando há aprendizado. Em nome do Senhor Jesus. Amém.